Vamos falar agora das principais características dos nascidos do dia 30. Então, segundo a numerologia cabalística, pessoal, o nascido deste dia sente grande necessidade de desenvolver suas capacidades de expressão e de manifestação, tá? E para conseguir o que eles querem, usam muito da sua imaginação e do gosto, assim, o gosto de viver em comunhão com aqueles que o cercam, tá? Então, o dia 30 ele gosta sempre de se sentir em harmonia dentro do ambiente em que ele vive, tá? O seu grande inimigo pode ser considerado o medo da crítica. O dia 30 ele importa-se muito com críticas dos outros, né? Com a crítica que eles podem vir a receber. Principalmente se a sua sensibilidade, a sua autocensura. Então, assim, ó, o 0 à direita do 3 deve alertá-lo sempre para a tendência de se anular, tá? Porque ele mesmo se autodesvaloriza. Então, esse medo que ele tem da crítica dos outros é porque, na verdade, ele está constantemente se criticando, tá? Então, isso pode acabar aí trazendo, nossa, fazendo com que ele realmente se anule na vida, tá? O dia 30 deve se conscientizar de seu grande valor, de sua habilidade em superar as dificuldades, principalmente impor-se antes a si próprio para depois conquistar o respeito e a admiração dos outros. Então, assim, às vezes ele passa a maioria da vida com medo, sem fazer nada, sem realizar nada, porque ele tem medo de ser criticado. Só que ele não reconhece que quem mais o critica é ele mesmo, né? Então ele tem que conscientizar do seu alto valor, da sua força interna. Porque geralmente, se decidido a conseguir alguma coisa, ninguém pode detê-lo. O dia 30 tem muita força. O dia 30 ele tem muita. Ele é muito bom no que ele decide fazer. Só que ele se anula por ele mesmo, né? Por essa questão aí da autocrítica que a gente comentou. Então, são pessoas muito ambiciosas e lutam para alcançar altas posições. E quando tomam uma resolução, trabalham sem descanso. A força de vontade e determinação garantem o seu sucesso. Então, sabe aquela pessoa que se propõe a aprender algo, vai aprender a fazer da melhor forma? Esse é o dia 30. Possui personalidade agradável e grande força espiritual. São muito apegados à família e conquistam amigos com muita facilidade. São pessoas bondosas e dignas de confiança, possuindo uma rara intuição a ideias originais. Devem sempre trabalhar como profissionais, exercendo a sua própria iniciativa e a sua criatividade, tá, pessoal? Então, olha que engraçado, né? A força do dia 30 está em agir de acordo com a sua criatividade e os seus próprios dons pessoais. O que tem que fazer com que ele realmente anule essa força que ele tem de ficar se autocriticando, né? Então você vê como é engraçado, né? A gente vê na numerologia, na astrologia, como o nosso ideal é a gente sempre vencer aquilo que mais pesa em nós, né? Então o caminho do sucesso do dia 30 está onde? Está em ele deixar expressar as suas tarefas através da sua criatividade, da sua imaginação, né? Que é você ter a coragem de colocar, por exemplo, um produto que você criou, um artesanato, uma pintura, uma música, algo que vem da tua criação, sem se preocupar com a crítica do outro, porque a crítica do outro ela vem ela começa em você, né? É muito legal esse aspecto. Se vocês repararem, em todas as leituras de todas as datas natalícias tem sempre esses aspectos, assim, a gente vem para vencer aquilo que a gente mesmo se deixa levar para a autodestruição, né? E cada um tem um ponto. Então, são pessoas assim que aproveitam todas as oportunidades que se apresentam para expressar-se e aperfeiçoar-se, né? Pois suas características mais marcantes são a perfeição final, independência e a realização. Por isso, é bom que eles trabalhem sempre por conta própria. São pessoas justas e honestas em seus pensamentos e atos, tá? São prestativas, pessoas muito prestativas e geralmente ligadas à religião, à espiritualidade. E são pessoas, assim, francas e bem empreendedoras, tá?
né? Porque tem esse lado criativo muito forte, geralmente são pessoas que se tornam empreendedoras aí dos seus próprios negócios, como eu falei já anteriormente. A pessoa nascida deste dia, se for pouco desenvolvida moralmente, tenta alcançar seus objetivos pela adulação, sabe aquele puxa-saco? Mostrando-se, assim, uma pessoa muito sincera, dócil, porém usando aí de hipocrisia e falsidade, tá? Geralmente não consegue convencer totalmente e se arruína a si próprio pela falta de persistência nessa atitude negativa. Então, assim, ele começa, até para o negativo, o dia 30 se autodestrói. Então, ele começa de uma forma que ele não consegue manter muito tempo. Então, ele acaba deixando transparecer aí para o outro que ele está sendo aí um pouco falso, um pouco hipócrita, né? Porque, claro, em desarmonia a gente nunca está sendo legal com a gente mesmo. Então, uma hora a gente mesmo se derruba, né? Isso com todos nós. Mas, normalmente, né, o dia 30 ele não tolera negócios escuros, ele não gosta desse tipo de situação, né? São pessoas também que não se aborrecem facilmente, nem se entregam a preocupações desnecessárias, tá? O dia 20, ele não, perdão, o dia 30 ele não sofre muito com mimimi, não. O número 30 jamais deixa transparecer os seus problemas íntimos para os estranhos, externando sempre alegria e despreocupação, mesmo sobre as mais graves estados né, de depressão ou estados aí de grande tristeza. Porém, na intimidade, mostra-se vulnerável, indeciso e amedrontado, sentindo-se muito alvo de situações constrangedoras, mesmo que eles mesmos tenham provocado, tá? Geralmente são tolerantes e compreensivos, porém, quando revoltados, são muito questionadores, chegando até mesmo a agir com um pouco de crueldade. São firmes em suas opiniões e sempre pensam estar certos. Possuem uma natureza altiva, qualidades comerciais, aptidão para o mando e para todas as ocupações que exigem sociabilidade e diplomacia. Quando em desarmonia, o dia 30 ele pode vir a apresentar no campo físico problemas no sistema nervoso e algumas doenças psicossomáticas, tá? Mas eu acredito que mais uma vez eu vou reforçar isso, que uma das principais características do dia 30 é não se cobrar tanto, não se julgar tanto, a entender que esse medo que ele tem da crítica alheia é porque ele está se autocriticando. Então, às vezes, o dia 30 ele deixa de expressar, ele deixa de mostrar para o mundo um talento incrível que geralmente a maioria das pessoas do dia 30 carregam, né, essa facilidade de criar as coisas. Por medo dessa crítica, desse julgamento externo, que na verdade é interno, né? Então, quando o dia 30 aprender a não criticar, a parar de julgar os outros, ele vai aprender aí a parar de julgar a si mesmo. Ele vai ver que quem está julgando, na verdade, é ele. E aí ele consegue alcançar o sucesso porque ele tem realmente muita habilidade, muito poder, né, de realização que ele carrega dentro de si.